Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Desde já, nós agradecemos a sua audiência em mais uma edição. Confira agora as notícias do Poder Legislativo e também da nossa cidade. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigam possíveis irregularidades no contrato entre a Prefeitura de Uberlândia e a Associação dos Motoristas em Transporte de Passageiros dos estados de Goiás, Tocantins e Minas Gerais, a MTGO, na prestação de serviço do transporte escolar da Rede Municipal de Ensino, se reuniram no dia 17 de agosto para dar andamento aos trabalhos. Na ocasião, foi deliberado o prazo de 72 horas para entrega dos documentos solicitados na primeira reunião da CPI às secretarias de Administração, Trânsito e Transportes e de Governo. O vereador Wilson Pinheiro, presidente da comissão, explicou que a CPI tem 2 objetos determinados de investigação, sendo eles a análise do processo de licitação, que teve como vencedora a MTGO, e a prestação de serviço do transporte escolar após a contratação da associação. Os documentos nós precisamos para analisar a relação da legalidade ou não da contratação. Existem alegações de, inclusive, apresentação de 4 documentos falsos relativos a prefeituras do estado de Goiás. Nós vamos ter acesso aos documentos, pode ser feita até perícia grafoteca. O Wilson Pinheiro explicou também a condução dos trabalhos para averiguar a prestação de serviços da associação. Nós temos que ouvir professores, servidores públicos, nós temos que ouvir diretor de escolas e principalmente os pais de alunos. Essa informação que nós temos, diversas crianças e pais estiveram aqui durante as sessões, que tem criança aí que tem 15 dias que não frequentaram a aula. Nós tivemos, inclusive, manifestações em algumas escolas pela falta de atendimento. Então, tudo isso aí nós vamos analisar a partir de agora. O prazo de 72 horas para entrega dos documentos foi acordado entre os demais membros da comissão. O relator vereador Luiz Cláudio Galassi e os membros Adriano Zago, Ismael Costa e Michele Bretas, após o pedido de prazo diferente por parte de cada responsável pelas secretarias citadas. Decidimos por unanimidade que vamos intimá-los novamente para cumprir no prazo de 72 horas, pedindo à secretária de governo, a Rosângela Panear, que forneça todos os documentos, inclusive dos veículos, das vistorias das vans, no prazo de 72 horas. O vereador Ismael Costa disse que o prazo estipulado é necessário para que a prefeitura possa juntar a documentação. Não acho que a gente precisa aqui fazer uma disputa, ter que pressionar para que o documento venha rápido, né? Essa acho que é uma questão importante. Outra questão importante é essa questão se há falta de transporte ou é o planejamento desse transporte, se é a falta de veículo ou é o planejamento de otimização desses veículos que está faltando transporte na área rural principalmente. Durante a reunião, os integrantes da comissão concordaram ainda em intimar os diretores das escolas públicas municipais de Sobradinho, Olhos d'Água, do anexo da Escola Estadual Professor José Inácio de Souza, da Escola Municipal Maria Regina Arantes Lemes e também da Escola Municipal Dom Bosco para serem ouvidos quanto à prestação de serviço do transporte escolar nessas instituições. Nós trazermos a diretora aqui para poder ouvir é importante, que eu acho que mais do que investigar, ajudar a organizar e que não ajudar o transporte que frua bem para que nossos alunos tenham o transporte, acho que também é importante, então tem que levar em consideração. Os trabalhos de eliminação dos criadouros do mosquito da dengue continuam. Só neste ano, a Prefeitura de Uberlândia, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, realizou mais de 513 mil visitas domiciliares. Embora os casos da doença reduzam no inverno e nos períodos de estiagem, o ovo do mosquito Aedes aegypti pode sobreviver até 450 dias, mesmo em locais secos. Por isso é importante eliminar os locais que os mosquitos escolhem para reprodução. Medidas como cuidar dos recipientes como vasos de plantas, mantendo reservatórios de águas tampados e lavando os recipientes com água e sabão, contribuem para eliminar os focos do mosquito transmissor da doença. Essas ações precisam ser feitas todos os dias do ano. 2 vereadores foram escolhidos como representantes no Conselho Municipal de Segurança Pública para nomeação de titular e suplente representando a Câmara.
São aprovados os nomes do vereador Adriano Zago, do PMDB, e Flávia Carvalho, do PDT. O Conselho de Segurança Pública, ele foi reimplantado, na minha gestão enquanto secretária municipal de Defesa Social. E eu tive muito orgulho de fazer parte dessa história e hoje poder fazer parte dele como membro da Câmara Municipal de Uberlândia, representando o Poder Legislativo, isso também nos honra muito, porque é um conselho que trabalha bastante com todos os setores da sociedade, que vai até os bairros, que conversa com a população. Ele é assim, muito bem relacionado. Eu tenho certeza que vai ser de grande contribuição para a nossa cidade, esse conselho cada vez mais bem estruturado e o Poder Legislativo fazendo parte agora assim, de uma maneira efetiva. Para que a gente possa ter uma ideia, são realizadas reuniões entre todos os integrantes, vocês também vão à rua, vão a campo, para saber das necessidades da população relacionadas à segurança pública. Isso. O Conselho ele conta com vários órgãos, governamentais, não governamentais, entre eles Polícia Militar, o Exército, a OAB, a CIUB, CDL. Ele tem todo o grupo ali do G7 e também apoio da Universidade Federal. Então tem vários membros. Então ele é um conselho assim, bastante ativo. O Dr. Egmar Ferraz, que é o presidente do Conselho de Segurança Pública, ele é muito participativo, ele é muito atuante. Então todos os membros assim, são muito envolvidos com esse conselho. Acho que é um dos conselhos que funciona muito bem na nossa cidade e quando você fala de ir até o campo, realmente a gente vai até o campo, nós já fizemos reuniões nos vários bairros da cidade, o ano passado foram feitos, esse ano nós já começamos a fazer de novo. Para quê? Para realmente ouvir a demanda daquela população, o que é que funciona, qual que é o problema da região leste, qual que é o problema da região sul, da região norte, e é assim que esse conselho tem funcionado, eu tenho certeza que será aí uma grande contribuição. E o Jornal da Câmara vai para um breve intervalo. Daqui a pouco falaremos sobre esporte, habitação e trânsito. Não saia daí. Câmara Debate. Vereadores e convidados debatem temas que fazem parte da vida da população, como saúde, educação, transporte, habitação e além de outros assuntos atuais. Sempre de maneira simples e objetiva. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Sociedade em Destaque. Momento de acompanhar o resumo das solenidades e homenagens concedidas às personalidades que se destacaram durante os eventos realizados na Câmara Municipal de Uberlândia. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. O vereador Márcio Nobre, há 4 meses, assumiu a diretoria da FUTEL, a Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer. Ele participou da 2ª sessão ordinária de agosto para fazer um balanço das atividades e apresentar os projetos da pasta.
Durante a participação, o diretor da FUTEL apresentou as ações e projetos futuros para a entidade. Márcio Nobre destaca a importância de vir ao Poder Legislativo fazer esse balanço. Quero agradecer ao convite pelos vereadores que foi feito para que a FUTEL apresentasse um balanço das suas atividades, um plano de trabalho, a visão contextual e o conceito de gestão pública que nós temos à frente das políticas do esporte na cidade de Uberlândia. A FUTEL ela é muito mais do que isso. Ela é a gestora das políticas públicas do esporte em todas as modalidades. E é isso que nós estamos fazendo com que a FUTEL ocupe e assuma a sua responsabilidade de verdade, que é conduzindo o esporte em Uberlândia. A criação do Fundo Municipal do Esporte, revitalização do Parque do Sabiá e Uberlândia recebendo grandes eventos esportivos são alguns dos projetos futuros da entidade. Nós lançamos no mês passado o Centro de Referência Esportiva, que nós queremos inaugurar até o final desse ano, que é o quê? É um centro de referência de saúde para os atletas de alto rendimento. Atletas que participam de competições nacionais e internacionais, que precisam de uma atenção na saúde, uma atenção mais especializada, uma atenção mais privilegiando eles para que dê andamento da melhor forma possível. Outro projeto que nós temos é a revitalização dos poliesportivos, que lançamos esse mês, que eu tenho certeza que a sociedade já aguardava esse benefício já há alguns anos, e os poliesportivos são centros de esportes comunitários, onde as famílias se encontram nos finais de semana, sem falar no grande campeonato amador que Uberlândia tem de modelo para todo o país. O esporte é capaz de transformar a vida de todas as pessoas, de todas as idades. É um incentivo à qualidade de vida e superação de barreiras. O recapeamento da estrada de acesso ao IFTM, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, e a superlotação nos ônibus que transportam os alunos foram um dos assuntos abordados no Poder Legislativo. Durante a 5ª sessão ordinária, que aconteceu em 7 de agosto, o estudante Igor Gabriel de Paula falou sobre os problemas enfrentados pelos estudantes em função das condições dos ônibus que fazem o transporte para o Instituto. Estou aqui nessa casa pedindo socorro, sim, socorro. O que nós, alunos, estamos vivenciando é um ato desumano. O problema que estou falando é do transporte coletivo da linha 281, que sai do terminal Umuarama e vai ao IFTM. A situação está calamitosa. Cada vez se torna mais comum nós vermos nossos colegas se machucarem dentro do ônibus. Isso tudo por superlotação. E isso acontece não só um dos ônibus que vai de manhã, são todos os 4. Sei que às vezes os ônibus vão com menos gente, mas isso não quer dizer que eles vão vazios. Ainda a gente precisa deles. Apenas deixa mais confortável para a gente enfrentar uma viagem de 30 a 40 minutos, em pé numa rodovia perigosa, onde a trecho que a camada asfáltica já não existe mais. O IFTM foi criado em 2008, mas como colégio agrícola, ele existe há 45 anos. De acordo com Edinaldo Gonçalves Coutinho, diretor do IFTM, a rodovia MG 188, quilômetro 167, precisa de recapeamento, além da necessidade do aumento do número de ônibus para evitar o transporte lotado dos alunos. A regularização, não só do número de ônibus, mas pelo horário também dos ônibus que saem. E ali nós temos mais 4 alunos do nosso curso de engenharia que está ali nos prestigiando, que realmente essa casa pode estar nos ajudando nessa solicitação. A gente tem muito carinho por essa casa, a gente tem esperança que o nosso prefeito e a nossa secretária de Educação também possa estar olhando com carinho lá. No dia 5 de agosto, durante a 3ª reunião ordinária, o secretário de Habitação, Delfino Rodrigues, participou, fazendo um balanço dos trabalhos da entidade. Durante participação, o secretário de Habitação, Delfino Rodrigues, esclareceu dúvidas dos moradores do Jardim Célia.
Ele destacou a importância de vir à Câmara para dar mais detalhes sobre o trabalho da Secretaria. É um momento de prestação de contas mesmo. A população quer saber o que nós estamos fazendo. E nós viemos aqui com a tranquilidade de mostrar as nossas realizações. São 10 mil moradias em 2 anos e meio. Uma revisão total dos processos. Tiramos os processos da ilegalidade em relação à seleção de famílias. E hoje nós temos processos que são legais, processos transparentes, seleções públicas corretas. Estamos construindo casas com melhor qualidade. Nossas casas não são geminadas, são casas em terrenos individuais. Então nós estamos em quantidade e qualidade, com muita tranquilidade, de chegar aqui e fazer essa prestação de contas. Delfino deu mais detalhes sobre as mudanças nos critérios de seleção faixa 1 para ter acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Nós tínhamos um cadastro onde nós tínhamos mais de 50 mil famílias inscritas, mais de 50 mil quando nós chegamos. E identificamos que famílias como Shopping Park, por exemplo, essas famílias continuavam lá no cadastro, embora elas não tinham sido ainda, embora elas tinham suas casas e continuavam no cadastro, Shopping Park, Manaim e tantas outras. Então nós fizemos uma limpeza no cadastro. Hoje nós temos um cadastro em torno de 27 mil famílias, que ganham até 6 salários mínimos. Dessas famílias, nós temos faixa 1, são 1.600, que são rendas até R$ 1.600, em torno de 24 mil famílias, e o faixa 2, né, que para as demais famílias que ganham acima de 1.600. Então, nós vamos agora selecionar essas famílias para as 10 mil moradias que nós temos. Então, as famílias que ganham acima de 1.600, procurem a Prefeitura. Um impedimento que é bom destacar: não pode ter imóvel já no nome e tem que nunca ter sido contemplado em programas do governo, tá? E tem que ter um título eleitor aqui em Uberlândia acima de 3 anos. Então, procure a Secretaria de Habitação, faça o seu cadastramento e participe conosco. Os moradores do Jardim Célia tiveram um problema na assinatura do contrato das casas daquele bairro. Eles pedem a revisão do artigo do documento para que a família tenha o direito ao imóvel caso o titular morra. Durante a reunião ordinária, foi informado aos moradores que todos os processos de retomadas de casas no Jardim Célia estão suspensos. Há um projeto de lei para a alteração desta cláusula do contrato. O Jardim Célia, quando foi criado, tanto o contrato como a legislação do Jardim Célia não atendia a questão de uma transferência em caso de falecimento do titular. Então, se hoje o titular vier a falecer, nós não temos contrato e não temos lei que respalde uma transferência para um herdeiro. Então, nós não temos esse respaldo legal. Então, nós enviamos um projeto de lei para dar esse respaldo legal para nós e, ao mesmo tempo, dar tranquilidade para que a família que mora hoje na casa e perca um ente querido, ele saiba que ele não vai ficar sem a sua moradia. E no próximo bloco nós vamos falar sobre os 80 anos do Praia Clube. E também sobre a homenagem aos advogados e sobre o lançamento do livro Quarto 65, Uma Janela para a Vida. O Jornal da Câmara volta já já. Escola do Legislativo. Educação legislativa e para a cidadania da sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo. Tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. No dia 10 de agosto foi realizada a cerimônia de entrega de homenagens pelos 80 anos do Praia Clube de Uberlândia. O presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, Alexandre Nogueira, juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes, comandaram a cerimônia de entrega do diploma de honra ao mérito pelos 80 anos do Praia Clube de Uberlândia. A homenagem foi iniciativa do deputado estadual Felipe Etier, autor do requerimento que entregou uma placa de reconhecimento ao presidente da entidade, Aldorando Dias. O vereador Norberto Nunes fez a entrega do diploma de honra ao mérito ao presidente do clube, juntamente com o presidente da Câmara, Alexandre Nogueira. E a partir de janeiro de 2016, a multa por estacionar o veículo de forma irregular em vagas destinadas exclusivamente a portadores de deficiência com dificuldade de locomoção ficará 140% mais alta. A partir do ano que vem, esta prática será considerada infração grave, com 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 127,69. Como já era previsto, o veículo poderá ser removido pela autoridade de trânsito. Recentemente foram construídos redutores de velocidade e travessias elevadas no bairro Jardim das Palmeiras. Aqui na rotatória, entre as ruas da Telefonista e dos Periquitos, no bairro Jardim das Palmeiras, o trânsito mudou, especialmente para os pedestres. Redutores de velocidade e travessias elevadas trouxeram respeito e segurança para quem transita nessa redondeza. Há anos que o trânsito nesse local causava insegurança para os moradores e comerciantes. Os carros não paravam para os pedestres passar e qualquer tentativa de atravessar a rua resultava no risco de acidente e também de morte. O problema é demais, o problema é batida todo dia, de noite. Final de semana, os que mais aconteceram é final de semana. As batidas feias demais. Mas hoje ficou bom, isso aqui que fizeram, esse serviço aqui, se todas as ruas fizessem isso, ficava muito bom. Nós ficamos muito agradecidos isso aqui. Comerciante há cerca de 15 anos, Rony Gonçalves lembra pesaroso dos acidentes que presenciou em frente à sua loja. Inclusive várias mortes, tá? Então eu sinto até, arrepiei, até, fiquei emocionado, porque depois que o que aconteceu aqui agora, se Deus quiser, não mais vai acontecer mais aqui na minha porta aqui, tá? Foi coisa triste, viu, que aconteceu aqui. O depoimento da população local é unânime. Todos viveram e compartilharam momentos de tristeza ao ver uma pessoa, amiga, vizinha ou conhecida, atropelada ou mesmo morta nessa região, onde liga os bairros Jardim das Palmeiras e Santo Inácio. Movidos pelo direito à segurança no trânsito, os moradores se reuniram e fizeram um abaixo-assinado, reivindicando a implantação dos famosos quebra-molas nessas vias, bem como de travessias sinalizadas. Com um total de 565 assinaturas e com a ajuda dos moradores, a gente procuramos ajuda da vereadora Gláucia da Saúde, que veio aqui com a gente, reuniu. Aí a gente foi dar uma entrevista aqui, aí o senhor secretário Alexandre de Andrade apareceu aqui com a gente também e nos prometeu e garantiu que ia resolver isso aqui pra gente. Tá aí, com menos de um mês,
está aí a travessia elevada, os redutores de velocidade. Na Câmara Municipal, o pedido foi acompanhado pela vereadora Gláucia da Saúde. Eu fui convidada para vir aqui no bairro, um bairro que eu tenho muita felicidade de ter ajudado a implantar a saúde aqui. Então, fui convidada na casa da Dona Aparecida, lá os moradores, né, se reuniram, a Associação de Moradores e muitos moradores, comerciantes, o Rony, o Marcos, o Daniel, né, estiveram lá presentes e muitos outros que reivindicaram, né, travessias elevadas e também redutor de velocidade devido a muitos acidentes que estavam acontecendo aqui no bairro. Então foi atendido rapidamente, né? Eu quero agradecer o secretário de Trânsito, Alexandre Andrade, toda a sua equipe, o Onei e toda a sua equipe que nos atenderam prontamente, viram a necessidade da população e puderam atender. 2 travessias elevadas e 3 redutores de velocidade foram implantados na região. Lá na linha de frente, conversando com as pessoas, que a gente vivencia o problema na realidade. Então a gente alia as informações técnicas da Secretaria de Trânsito, dos agentes da Autoridade de Trânsito, né, da Diretoria de Planejamento, com o objetivo comum de, com essas intervenções, nós podermos disciplinar o trânsito, termos um trânsito com qualidade de vida, um trânsito com fluidez e, efetivamente, a administração pública poder contribuir com um trânsito com menos acidentes. Para Maria Aparecida, esse é um marco para esquecer o passado triste. Tenho certeza que agora para frente não vai mais acontecer tristeza no bairro. E a gente ficou muito satisfeito da gente ter conclamado com eles, com o secretário, com a Gláucia da Saúde, com as equipes. Todo mundo prestou muita atenção em nós, ouviram o nosso clamor e vieram de imediato, tanto de 1 mês, de 2 meses, já nosso serviço está pronto, nós pedimos. E para Daniel Martins, uma segurança a mais para aqueles que apresentam dificuldade de locomoção. Agora que essa travessia aqui ficou muito melhor, os carros, antes da gente pôr o pé na faixa, os carros já param. Ficou muito melhor, porque como eu tenho muita dificuldade, sou portador de deficiência, agora para mim ficou muito melhor para atravessar. No dia 13 de agosto, foi realizada a cerimônia de entrega do Diploma de Honra ao Mérito aos advogados destaques do ano. O evento foi realizado na sede da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A Câmara Municipal de Uberlândia outorgou a homenagem aos advogados que se destacaram em suas áreas de atuação e devido aos serviços prestados à comunidade e à advocacia mineira. Foram homenageados 14 advogados em diferentes áreas, como direito administrativo, ambiental, bancário, civil, do consumidor, corporativo, criminal, empresarial, família, imobiliário, previdenciário, securitário, trabalhista e tributário. No dia 12 de agosto, foi realizado na Câmara Municipal de Uberlândia o lançamento do livro O Quarto 65, Uma Janela para a Vida, do médico ortopedista e traumatologista Guilherme de Freitas. O livro aborda os desafios, dificuldades e experiências do médico ortopedista e traumatologista Guilherme de Freitas após ser diagnosticado com síndrome do cativeiro ou AVC de ponte, uma rara condição na qual os movimentos do corpo inteiro são paralisados, com exceção dos olhos. Guilherme vem se recuperando gradativamente e após 2 anos de reabilitação em Goiânia e em São Paulo, hoje está em Uberlândia e já consegue andar com ajuda, utilizar o computador e se comunicar bem. A obra tem 128 páginas e foi escrita pelo próprio autor, com auxílio de um teclado virtual que facilita a digitação. Se eu tenho um problema, eu não fico pensando nele, mas sim nos ganhos e no aprendizado que me trará. Passei a ver a vida de outra forma. Foram 9 meses escrevendo o livro. Quero ajudar outras pessoas e contar um pouco da minha experiência, para que sirva de conforto e energias positivas para quem lê, afirma o autor. E termina agora mais uma edição do Jornal da Câmara. E através do nosso site, o www.câmarauberlândia.mg.gov.br, você confere mais notícias sobre o Poder Legislativo e a programação da TV Câmara Uberlândia. E nós agradecemos a sua participação. Até a próxima edição.